Se eu não tenho certeza dessa salvação, que sentido faz? Não faz sentido algum. A hipocrisia desses pregadores adventistas beiram a loucura. Ele aqui claramente está ensinando para as pessoas da religião dele que elas devem ter certeza da salvação delas, contrariando os ensinos da falsa profetisa deles. Aqueles que aceitam o Salvador, por mais sinceros que sejam sua conversão, nunca devem ser ensinados a dizer ou sentir que estão salvos. Parábolas de Jesus, página 155. Você está conseguindo ver aqui o nível da hipocrisia? Respondendo a esse vídeo que envolve a minha pessoa, eu quero iniciar lendo 2 textos bíblicos, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. O primeiro texto encontra-se em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, e veja o que diz o texto. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. E o próximo texto encontra-se em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Veja o que diz. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Esses textos bíblicos por si só já falam muito. Eu não preciso acrescentar nada sobre eles, porque eles estão muito claros. Mostra qual é a condição dos mentirosos diante de Deus e qual deve ser a postura dos verdadeiros cristãos. Pois é, então o que eu tenho a falar sobre esse vídeo que envolve a minha pessoa, o nome Adventista do Sétimo Dia, inclusive sobrou até para Ellen White, o que eu tenho a dizer é que esse vídeo não passa de uma distorção. É impressionante como alguns perfis aqui nesta plataforma, com o desejo de crescer, ganhar relevância, seguidores e visualizações, estão sempre usando o nome dos Adventistas do Sétimo Dia. Eles simplesmente deixam de apresentar uma mensagem cristocêntrica, um ensino fundamental e relevante da palavra de Deus aos seus seguidores, para falarem mal das denominações, das religiões dos outros, da fé dos outros e ainda por cima trazendo coisas distorcidas, mentindo praticamente. Por exemplo, esse trecho da minha pregação está dentro de uma mensagem de justificação pela fé. A justificação pela fé bíblica que nos dá a certeza da nossa salvação, não pelos nossos próprios méritos, não pela nossa própria força, não pela nossa própria confiança, mas sim pela confiança unicamente nos méritos de Cristo. Inclusive, essa mensagem está baseada no texto bíblico de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E, de fato, se temos a confiança, a esperança, a fé no sacrifício de Cristo e que esse sacrifício nos purifica de todo o pecado, isso nos dá a certeza do perdão, da salvação em Cristo Jesus. Agora, quanto à citação de Ellen White, que foi apresentada aí como uma grande contradição entre aquilo que eu estou pregando para a igreja e aquilo que Ellen White escreveu, quando diz que nunca devemos ensinar àqueles que aceitam o Salvador, conquanto seja sincera a sua conversão, que eles se sintam ou digam que estão salvos, isso não tem nada a ver com o contexto da minha mensagem e está totalmente fora do contexto do assunto em que Ellen White está tratando. Veja bem, eu estou pregando justificação pela fé, confiança e certeza da salvação pelos méritos de Cristo. E Ellen White, quando disse que não devemos sentir ou dizer que estamos salvos, qual é o contexto no qual ela se refere? Será que Ellen White está dizendo que mesmo eu tendo confiança total nos méritos de Cristo, eu não posso ter certeza da minha salvação? Vamos lá, o que eu vou fazer agora é o que os críticos desonestos e deturpadores não fazem, que é ler o contexto. Acompanhe comigo. O mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus o fariseu, torna-se hoje a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção.
De todos os pecados é o que menos esperança incute e o mais irremediável. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo e desceu passo a passo o caminho descendente até negar a seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir aquém do céu, que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, enquanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar esperança e fé. Mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. A palavra de Deus declara: muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Só aquele que sofre a tentação receberá a coroa da vida. Você consegue perceber que é tão simples entender uma citação dentro do seu contexto? Ellen White não está falando aqui de uma certeza da salvação nos méritos de Cristo, do perdão dos nossos pecados. Ellen White está falando da presunção, da arrogância, aquela presunção que o fariseu da parábola teve diante do publicano, aquela presunção que se manifestou em Pedro quando ele bateu no peito dizendo para Jesus: Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus disse: Pedro, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. Por mais sincera e genuína que seja a nossa fé, jamais devemos pensar que estamos fora do alcance das tentações. Mas não acaba por aí não. Veja o que ela diz mais. Os que aceitam a Cristo e dizem em sua primeira confiança: estou salvo, estão em perigo de depositar confiança em si mesmos. Perdem de vista a sua fraqueza e necessidade constante do poder divino. Estão desapercebidos para as ciladas de Satanás. E quando tentados, muitos, como Pedro, caem nas profundezas do pecado. Somos advertidos: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. E aí eu pergunto, aonde está a contradição aqui? Quem é mesmo o hipócrita e o mentiroso? Agora, quando o assunto é justificação pela fé, confiança e certeza da salvação pelos méritos de Cristo, veja o que ela escreveu. A fé salvadora deve ser ensinada. A definição dessa fé em Jesus Cristo pode ser dada em poucas palavras. É o ato da alma pelo qual o homem todo se entrega à guarda e controle de Jesus Cristo. Ele permanece em Cristo e Cristo habita na alma supremamente pela fé. O crente confia a alma e corpo a Deus e com convicção pode dizer: Cristo é capaz de guardar aquilo que lhe confiei até aquele dia. Todos os que isto fizerem serão salvos para a vida eterna. Haverá a certeza de que a alma foi lavada no sangue de Cristo e revestida com a sua justiça, sendo preciosa à vista de Jesus. Nossos pensamentos e nossas esperanças estão no segundo advento de nosso Senhor. Este é o dia em que o juiz de toda a terra recompensará a confiança de seu povo. Eu poderia apresentar aqui várias outras citações dela falando do mesmo assunto, mas eu acredito que essas são suficientes para desmascarar mais uma mentira, mais uma distorção, mais uma desonestidade dos críticos de plantão. E eu quero encerrar dizendo algo especialmente aqui para os críticos. Quer crescer aqui nessa plataforma? Quer ser relevante aqui nessa plataforma? Então comece a pregar a Cristo. Comece a ensinar aos seus seguidores como deve ser um cristão, qual a conduta de um cristão, porque essa postura de vocês só vai fazer as pessoas se afastarem de vocês. E lembre-se sempre de uma coisa: a verdade sempre vence. E hoje a verdade venceu mais uma vez. Que Deus os abençoe.